Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Agro na Band, onde o agro cearense é o grande protagonista. Dessa vez, nós viemos até a cidade de Tabuleiro do Norte para falar sobre uma plantação pioneira de figo. Vamos juntos? A ideia foi do meu pai, o Sr. Takeo Kimura, que ele veio para o Brasil em 1956 e na despedida do Japão, quando ele, foi no dia que ele veio embora, o mentor lá, que eles fizeram um curso preparatório numa instituição chamada Rikokai. Aqui de tudo eu faço um pouco. Aqui eu aprendi muitas coisas com o figo, né? Trabalho aqui dia a dia, a gente chega de manhã cedo, nós ajuda uma boa parte da colheita e depois nós vem para cá pro galpão. Quem diria que em pleno Baixo Jaguaribe cearense, em meio à Caatinga, no semiárido nordestino, um imigrante japonês teria a ideia de produzir figos. No Brasil, esses frutos são predominantemente produzidos no sul e no sudeste. Mas uma experiência pioneira na cidade de Tabuleiro do Norte, a 211 quilômetros de Fortaleza, tem chamado a atenção. Mas antes de falar da produção em si, vamos contar um pouco da história do Sr. Takeo Kimura. Após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, houve um forte fluxo de imigração japonesa para o Brasil. Entre esses imigrantes estava a família do Sr. Takeo, que tinha 24 anos naqueles tempos. Com experiência agrícola, grande parte desses trabalhadores se instalaram no interior de São Paulo. No caso da família do Sr. Takeo, a cidade escolhida foi Taubaté. Lá, por mais de 5 décadas, o Sr. Takeo Kimura começou a produzir figos, um fruto nativo do Oriente Médio. Mas mesmo com o relativo sucesso dessa produção em São Paulo, o desejo real, quase a obsessão do imigrante japonês, era produzir figos no Nordeste. O motivo? Uma forma de gratidão ao Brasil pelo acolhimento à sua família. Meu nome é Takeo Kimura. Eu imigrei em 1956. Depois, aqui no Brasil, eu lutei bastante, graças a Deus, no povo do Brasil, aí, país do Brasil, cresceu 8 filhos, tudo. Depois, eu pensando que, essa graça, queria voltar no Brasil, né? Aí, pensando, o meu serviço é laborador, né? Aí, bom, esse laborador, então, aqui no Nordeste, mas precisando esse labor adiantar, né? Aí, por isso que eu vendo aqui no Brasil, no Nordeste, né? Meu técnico, já 30 anos de plantação de figo aqui no Paulista. Aí, meu experiência aqui no Nordeste, terra de figo. Então, se eu conseguir essa plantação de figo, aqui a terra do progresso muito com figo, né? Aí comecei, eu acredito que com essa plantação de figo, junto com trabalhar com o povo nordestino, né? Trabalhando junto, conseguia aqui no terra, no paraíso, né? O meu força não, conjunto com o nordestino, eu acredito que aqui fica paraíso mesmo, né? Vamos trabalhar junto aqui no terra do Nordeste para ficar paraíso do Brasil. Eu penso disso, só isso mesmo.
Graças a Deus. Muito obrigado. Então, através de um amigo, o senhor Takeu conheceu uma fazenda no interior do Ceará, mais precisamente em Tabuleiro do Norte. Após o encantamento com as terras, virou proprietário, chamou os filhos Fernando e Ricardo e iniciou a produção. Ao todo, a propriedade possui 50 hectares e hoje conta com 3 hectares de figueiras, totalizando cerca de 7.000 pés. A ideia foi do meu pai, o senhor Takeu Kimura, que ele veio para o Brasil em 1956 e na despedida do Japão, quando ele, foi no dia que ele veio embora, o mentor lá, que eles fizeram um curso preparatório numa instituição chamada Rikokai. É uma associação que preparava os imigrantes japoneses para vir para o Brasil. Então tinha aulas sobre português básico, culinária, costume, hábito. Eram 3 meses de curso, se não me engano. E inclusive meu pai conheceu minha mãe nesse curso. Então na despedida, o mestre, o professor, falou assim: olha, mais do que pensar só em ganhar dinheiro, enriquecer no Brasil, pense em criar filhos, formar filhos honrados, filhos, bons filhos, e também faça um prol do Brasil, faça alguma coisa, para ajudar as pessoas, transformar pessoas, lugares. E eu venho aqui, esporadicamente, fazer a parte comercial, marketing. Essa parte também comercial foi um grande gargalo para nós, não só para nós, como para a maioria dos produtores, pelo que eu acompanho, que eu vejo. Porque produzir, o produtor tem a persistência, tem a técnica, ele consegue produzir. Agora, a grande dificuldade do produtor é conseguir vender isso aí, porque tem a parte de logística, distribuição, armazenamento, embalagem, preço. Realização, pessoal, familiar, profissional. Muita gratidão também pelo acolhimento do pessoal, o pessoal que acredita no projeto também participam, os nossos colaboradores também. Eu vejo que eles incorporam o projeto para si mesmos também. Isso que está nos fortalecendo bastante, Apesar das dificuldades, as coisas ainda continuam se progredindo. Apesar de a produção já ser robusta, o projeto ainda é considerado experimental e conta com desafios. Como a folhagem da figueira é áspera, o vento acaba se tornando um inimigo, já que o atrito entre as folhas e os frutos gera um desgaste na casca do figo, o que acaba impedindo a comercialização in natura do fruto. Temos ainda muitos problemas que vêm desde o início. Então, é um pouco difícil eu estar falando hoje o que fazer por conta dos desafios que ainda estamos tendo. Ainda é algo que está se desenvolvendo ainda na prática, Sim, porque a região, o Nordeste no geral, ele é um local que é muito rico, porém pouco explorado. Então, muitos produtores que conhecemos, eles não vêm por conta desse desafio. Então, a família Kimura, aceitou esse desafio e logo, com certeza, em pouco tempo, muitos produtores estarão vindo para a região por conta do sucesso que vai ter. Por conta desse desgaste da falta de uma indústria para produzir subprodutos, cerca de 30% da produção ainda são perdidos. Nos 3 hectares atuais, são produzidas cerca de 100 toneladas anuais. 30 são desperdiçadas pela falta de uma agroindústria. Grande parte dessa perda é causada pelo vento. Como a gente viu no campo, a folha do figo ele é semelhante a uma lixa. Então, como aqui venta muito, as folhas elas atritam com a fruta e aí já fica inviável para vender in natura. A salvação seria uma agroindústria, uma produção de polpa, de geleia, de sorvete, ou mesmo fazer ele tipo uma goiabada, mas só que na versão de figada, Ou a gente tem também, depois vocês vão ter a oportunidade de experimentar, a gente tem uma fórmula de fazer o figo seco, Uma ameixa seca, como uva passa. Uva passa, exatamente.
e foi muito bem aceito em Fortaleza. Só que como a gente ainda não tem essa estrutura, uma cozinha industrial, então a gente faz só um pouquinho, sempre para, de repente, para agradar uma visita, para presentear ou vender em pequena escala, né? Quer dizer, talvez o próximo passo seja, de fato, a indústria para vender um produto com valor agregado. E exatamente, e dobrar o faturamento, né, a renda. Ou, no primeiro momento, se algum empreendedor que chegar a ver esse programa, se interessar em, né, inovar um produto no Nordeste, né, um produto, um sorvete, uma coisa, né, nova, tá aí, ó, um empreendedor que queira inovar. Mesmo que ainda haja muitos desafios para o plantio, algumas técnicas já se mostraram eficazes. Uma delas é o espaldeiramento, uma técnica agrícola que consiste em orientar o crescimento das plantas por meio de estacas, arame, embira ou barbante. É uma prática antiga que evita que a planta entre em contato com o solo. Outra preocupação importante é com a genética das plantas, que aqui são produzidas através de clonagem. Ricardo, essa aqui é uma muda jovem, só que ela cresce muito rápido. Por quê? Porque ela é um clone, tá? Ou seja, essa muda foi gerada a partir de uma planta adulta do campo. Foi feito um estaqueamento, né? Aí coloca num saquinho com terra. Aí em alguns meses essa estaquinha cria raiz, solta folha. É muito rápido aqui, por causa do clima, do calor. Ele desenvolve muito rápido. Uma vez que a muda se consolidou com raiz e tudo, a gente traz para o campo e planta. Essa daqui, por exemplo, deve estar em torno de 3 meses no campo, depois que saiu do saquinho. E ela já está produzindo. Ela já... Você fez a pergunta lá para o Juliano, né? Aí, ó. Então, alguns meses depois que ela já vai para o campo, ela já vai querer produzir. Porque ela já tem uma idade já... A idade genética dela é a mesma idade da matriz. Da matriz, exatamente. E aqui a gente já deu início ao espaldamento, que é escolher 2 ramos, um que vai para o lado direito, outro para o esquerdo, e vai conduzindo ele assim. E aí ele fica exatamente nesse formato linear, né? Seguindo o arame aqui. No próximo bloco, a gente segue aqui no Agro da Band falando sobre a plantação de figos aqui em Tabuleiro do Norte. Dessa vez, vamos destacar o mercado que envolve esse fruto. Através da assistência técnica e gerencial, conhecida como ATEG, o Senar Ceará tem atendido quase todas as cadeias do agro cearense. Neste ano de 2024, são cerca de 7.000 produtores rurais, divididos em 237 grupos, sendo assistidos por técnicos do programa. É levar conhecimento para que esse produtor ele passe a gerenciar aquela atividade. Tanto é que outras assistências técnicas trabalham a propriedade como um todo. A nossa não, a gente trabalha a atividade. Eu faço assistência técnica no camarão. Então aquele cara ele vai passar todo o conhecimento de gerenciamento e técnico para aquele produtor rural e ele passa a entender a propriedade dele realmente como uma empresa. E com isso melhorar a sua qualidade de vida, porque deixa de ser aquele coitadinho que vive à margem da sociedade, vivendo de semente, vivendo disso, não. Ele tem realmente uma empresa e que ele vai conseguir lucro com isso. Entre as cadeias contempladas pela TEG estão bovinocultura de leite, ovino-caprinocultura de leite e de corte, apicultura, ovicultura, piscicultura, carcinicultura, fruticultura, olericultura, agroindústria de leite, cachaça e castanha, cana-de-açúcar, agricultura anual e suinocultura. O objetivo principal da TEG, que faz parte da missão do Senar, é transformar a vida do produtor rural, Então, hoje nós atuamos com a TEG em diversas cadeias produtivas, entre elas as mais fortes, bovinocultura do leite, apicultura, fruticultura, carcinicultura, e nós atendemos para cada grupo, numa cadeia produtiva específica, 30 produtores,
O técnico de campo, ele vai mensalmente, né, uma vez por mês, durante 24 meses e fica 4 horas com esse produtor, colocando todas as informações técnicas e gerenciais dessa propriedade, faz um diagnóstico produtivo individualizado de cada propriedade. Então, no final desses 24 meses, o produtor ele sabe que a sua propriedade é uma empresa e ele consegue ter lucros. Por quê? Porque ele vai ter tanto a parte técnica, né, de orientações de como ele vai crescer nessa produção, como o mais importante, que é a gerencial, né, que ele vai ter lucro com o que ele cultiva dentro da propriedade dele. Que esse produtor ele esteja realmente, né, de braços abertos para receber esse técnico de campo, confiar no técnico de campo, porque ele vai passar as informações da propriedade dele, né, inclusive de todos os utensílios que ele tem na propriedade, né, todas as receitas, todas as despesas. Então, acho que o primeiro passo é ter essa relação de confiança, né? E a partir daí, ele confiando tudo que o técnico de campo informar para ele, seja da parte técnica ou gerencial, ele vai colocar em prática dentro da propriedade dele. E além de tudo isso, todo produtor atendido pela TEG, ele recebe um caderno, que a gente chama de caderno do produtor rural, de acordo com a sua cadeia. Por exemplo, se ele for um produtor atendido pela apicultura, ele recebe um caderno técnico só referente à apicultura e nesse caderno ele vai colocar todas as informações, tanto que ele já tem na propriedade dele, com as suas caixas de colmeia e tudo, como que o técnico de campo passa. E a partir daí ele vai evoluindo. Tanto que nós temos para cada cadeia produtiva dessa uma meta para que esse técnico de campo alcance com o produtor, né, para que ele possa, no final desses 24 meses, ele ver que cresceu na atividade dele, né, mas cresceu não só financeiramente, né, mas a questão de melhorar a sua produtividade. Para participar do programa, basta que os produtores procurem um sindicato rural da sua cidade. Assim, ele fará parte de um grupo de 30 pessoas da mesma cadeia produtiva, que será atendido por técnicos da ATEG. Um técnico atende mensalmente por 4 horas por cada produtor desse, por 2 anos consecutivos. A nossa ideia é que seja educacional também. Então, é um aprendizado. Esse produtor vai aprender a gerir sua propriedade e depois de 2 anos a gente muda o produtor rural. Então, esse técnico ele atende tanto técnica como gerencialmente. Todo mês na propriedade de cada um individual. A gente atende todo o estado desde que haja a solicitação e que esses produtores estejam vinculados a um sindicato, que é o Sindicato dos Produtores Rurais. E não é apenas o produtor que é beneficiado com o programa. Técnicos que acompanham e prestam serviços de assistência e gerenciamento para as propriedades rurais ganham a oportunidade de garantir experiência e um excelente retorno financeiro. Para ter condições de trabalho, tem que formar um grupo com 30 produtores. Então, esse grupo com 30 produtores são atendidos com um técnico especialista naquela área. Nós fazemos uma contratação através de credenciamento de um técnico especialista na bovinocultura de leite, não generalista. Ele tem que ser específico naquela cadeia para que possa levar realmente resultado, né? Melhore a qualidade de vida do produtor e ele saia melhor do que quando entrou. Ou seja, a nossa ideia é que um produtor de mel entre produzindo 100 quilos de mel e saia produzindo 200, 300. Cada produtor, ele recebe um caderno de campo como esse aqui. Esse aqui é o específico da caprinocultura de leite, mas de todas as cadeias tem. E nesse caderno do produtor, existe um QR Code aqui, onde o técnico de campo, quando vai chegar na fazenda, ele faz um check-in e um check-out. Quando ele chega, faz o check-in, quando sai, faz o check-out. Então, eu sei se ele foi na propriedade, se esse caderno está dentro da propriedade, se as anotações foram feitas, se as fotos foram tiradas lá. Para quê? Para garantir que realmente o trabalho foi feito e foi efetivado. Para mais informações, basta acessar o site faec.org.br/senar. Agro na Band de volta, a produção de figos aqui em Tabuleiro do Norte vai desde a nossa capital, Fortaleza, para redes de supermercados, até a cidade de São Paulo, lá no Sudeste brasileiro. Mas sobre todo esse mercado, a gente vai ver mais agora.
Brasil produz mais de 20 mil toneladas de figo todos os anos, de acordo com o IBGE. Alguns produtos podem ser produzidos a partir do figo, como a compota de figo verde, compota de figo maduro, figo tipo rame, figo cristalizado, polpa, doce e geleias. Na fazenda da família Kimura, há um galpão para embalar as frutas que são vendidas, tanto para redes de supermercado locais, quanto para distribuidores fora do Ceará. O galpão, né, lá, bom, agora a gente usa como lugar de embalamento, né? Mas a princípio a gente, vamos dizer assim, viajou, né? Viajou e a gente contratou um arquiteto, engenheiro, fez um mega de um projeto, pagou uma fortuna com projeto arquitetônico, fez restaurante para funcionário, garagem para máquina. Seria sei lá, uns 2, 3 milhões um projeto desse. E aí a gente reduziu, falou, gente, calma, mesmo. Está começando, que tal a gente fazer um galpão com folha de carnaúba no começo? Aí a gente reduziu para um projeto mais simplificado, mas sempre com o pé no chão, né? E a gente sempre com o pé no chão, ano após ano vai melhorando. Em 2022 a gente montou uma câmara fria e é de acordo com o recurso que a gente tem, né? Porque é tudo CPF dos filhos, os filhos que estão bancando tudo, né? Eu digo assim que a gente acertou na mosca branca, cara, porque todo mundo almeja essa empresa e nós, graças ao comprador que também aceitou esse desafio, né? É uma novidade no caso. E nós fizemos um ótimo trabalho ano passado, né? Ele ficou com receio de não dar certo, mas deu certo e ele deu a credibilidade para nós continuarmos esse ano. Porém, esse ano, uma pegada menos do que ano passado. Eu acredito que seja por causa da situação que a gente está passando econômica, está difícil a situação, né? Tá muito cara as coisas, o pessoal dá prioridade para o básico, né? Não, porque o figo é um luxo, né? É um luxo para poucos. Então, mas por outro lado, a gente conseguiu abrir mercado em São Paulo, em Brasília, que foi muito gratificante, mas também muito... Para chegar nisso, a gente sofreu muito estresse, preocupação. Várias vezes tivemos que jogar carga fora, porque não casou a logística com o avião, principalmente com o terrestre. Com o avião a gente alinhou, deu certo, porque todos os dias tem vários aviões. Agora o terrestre não, tem e não tem, não dá para contar. Então a gente perdeu vários... Principalmente carga resfriada, né? Mais complicado. E o frete é muito caro, incerto. A safra do figo começa no período pós-quadra chuvosa. No caso do Ceará, as figueiras começam a produzir entre junho e julho e vão até meados de dezembro. Durante esse período, a necessidade de mão de obra no galpão da fazenda também é reforçada. Aqui de tudo eu faço um pouco. Aqui eu aprendi muitas coisas com o figo, né? Coisa que ninguém conhecia na região e agora a gente está conhecendo. Quer dizer, antes de chegar aqui a essa fazenda, de começar a produzir figo, você já tinha comido figo na sua vida alguma vez? Não, nunca. Você pessoalmente gosta de figo? Gosto sim. Como é que você come? Você come puro, você faz uma vitamina, faz um doce, como é que você faz? Realmente eu como mais puro, que eu trabalho com ele, né? E toda hora que eu acho um daqueles bem gostosos, né? Nem todos são gostosos e sempre eu como. E aí também é uma coisa bacana porque você tem a oportunidade de ter um local para trabalhar, né, perto de casa. É sim, é ótimo trabalhar aqui com o figo. E aí tem a renda garantida. É sim, é garantido. Ajuda dentro de casa, nas contas, tudo. Com certeza. Trabalho aqui dia a dia, a gente chega de manhã cedo, nós ajuda uma boa parte da colheita e depois nós vem para galpão. Aí nós faz a seleção, faz o embalamento e deixa no ponto de distribuir o figo. Se a gente pegar um figo que ele tá mole demais, que tem muita mancha, às vezes pela coloração, se a coloração tá meio amarronzada, alguma coisa assim do tipo,
Pode acontecer do figo estar arruinado por dentro, alguma coisa assim do tipo, sabe? É um controle de qualidade rigoroso. Isso. Isso tem que ter. Tem. Aí vocês tiveram treinamento para isso? Como é que foi? Sim, tivemos. Os primeiros dias que a gente chega, a gente faz o treinamento e dia a dia vai se adaptando, vai pegando a prática. Confesso que figo para mim era uma novidade. E depois de falar tanto dessa fruta... Eu tô aqui no galpão do Ricardo, da fazenda do Ricardo. Ricardo, eu tenho uma confissão para te fazer. Eu nunca comi figo na minha vida. E aí vou experimentar pela primeira vez aqui do figo produzido na sua fazenda. E você escolheu esse aqui para mim. Por que esse aqui? Quais são as características dele que fazem ele mais gostoso? Ó, por quê? Pela coloração, né, e pelo brilho, pela maciez, a gente pela experiência, a gente sabe que ele está bem doce. E pelo peso, sabe? Ele tem que estar pesadinho. Quer dizer, o peso dele indica que ele está com bastante açúcar, né? Então eu arrisco que isso aqui tá bem gostoso. Bom, então eu vou experimentar. Como é que faz aí? Ó, abre ele aqui. O figo, ele pode comer com casca e tudo, porque ele praticamente é orgânico. Não tem... Pode comer com problema, sem problema nenhum. Vamos lá. Vamos experimentar. Muito docinho. Bom, muito bom. Em meio ao sertão de Tabuleiro do Norte, onde o sol é intenso e o solo desafiador, nasceu uma obra de sonhos e gratidão. A fazenda de figos, única em seu pioneirismo, é muito mais que um campo de frutos. É um tributo ao Brasil, a terra que acolheu um jovem imigrante japonês. Esse agricultor, marcado pela história de um Japão pós-guerra, trouxe consigo mais que sementes. Trouxe coragem, esperança e uma visão de retribuição ao país que o abraçou. Hoje esses figos carregam não só o sabor do trabalho e da perseverança, mas também a essência de um sonho realizado e de um legado para gerações. Um presente de pai para filhos e de quem aprendeu a cultivar raízes e a dar frutos onde ninguém imaginava. É o ciclo da vida e da gratidão brotando no solo nordestino e alimentando, com seu doce sabor, a alma de um sonho compartilhado. Esse foi o Agro na Band de hoje. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Para ver novamente na íntegra o nosso programa, você pode acompanhar a reprise que passa nesse domingo ou assistir o programa no canal do YouTube da tela da TV Band Ceará. Você também pode nos seguir nas redes sociais acessando esse QR Code que aparece na sua tela. E a gente tem um encontro marcado no próximo sábado, às 8h30 da manhã, para um programa inédito aqui na tela da TV Band Ceará. Não se esqueça, no Agro na Band, o agro cearense é o grande protagonista. Até lá!